Brasília é um monumento à modernidade. Um sonho de séculos que se tornou realidade pelas mãos de um dos políticos brasileiros mais carismáticos de todos os tempos, Juscelino Kubitschek de Oliveira. No ano de 1902, nasce Juscelino, de família pobre, em Diamantina, Minas Gerais. Adolescente, estuda num seminário. Mais tarde, se emprega como telegrafista, profissão que exerce até se formar médico em Belo Horizonte, no ano de 1927. Em 1933, Getúlio Vargas nomeia Benedito Valadares para governar o estado de Minas Gerais. É ele quem inicia Juscelino na política, convidando-o para ser seu chefe de gabinete. Em abril de 1934, JK filia-se ao Partido Progressista, pensando em concorrer como deputado federal nas eleições seguintes. Assim, ele é eleito com a maior votação do estado em 1935. No dia 10 de novembro de 1937, Getúlio precipita o golpe. Ele fecha o Congresso e institui o Estado Novo. Juscelino perde o mandato na Câmara e reassume suas atividades de médico em Belo Horizonte. Em fevereiro de 1940, Benedito Valadares convida JK a assumir a prefeitura da capital mineira. Famoso por seu bom humor, Juscelino se populariza e empreende grandes obras de infraestrutura na cidade de Belo Horizonte. Amplia redes de água e esgoto, abre avenidas e constrói o conjunto arquitetônico da Pampulha, projeto de Oscar Niemeyer. Getúlio Vargas é deposto em 29 de outubro de 1945 e Juscelino é afastado da prefeitura. Nas eleições de dezembro, Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente da República. Juscelino Kubitschek elege-se deputado federal e participa da elaboração da Constituição de 1946. Em 1950, Getúlio Vargas torna-se presidente da República mais uma vez. Juscelino disputa e vence a eleição ao governo de Minas Gerais. Ele tem como base de sua administração o binômio energia e transporte. Em agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicida. O vice Café Filho assume a presidência da República. Em fevereiro do ano seguinte, é JK quem lança candidatura à presidência. O momento político é delicado. Há um movimento contra as eleições e a favor de uma intervenção militar. As eleições de 3 de outubro de 1955 ocorrem num clima de tensão com o exército nas ruas. Logo após o resultado, líderes da UDN, União Democrática Nacional, contestam a legitimidade da vitória de JK e Jango. O ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott, toma a frente de um movimento pela legalidade para garantir a posse dos eleitos. Ao assumir, Juscelino pede ao Congresso o fim do estado de sítio e da censura à imprensa. Mesmo com uma difícil situação econômica herdada dos governos anteriores, dá partida ao plano de metas. O lema 50 anos de progresso em 5 de governo encabeçava as 30 metas divididas em 6 grandes áreas: energia, transportes, alimentação, indústrias de base, educação e a construção de Brasília. Juscelino prometeu, para se eleger, um país crescendo, um país se desenvolvendo. Ora, para isso ele precisava de capital para investir. Os limitantes da poupança nacional, do capital privado nacional naquele momento, fizeram com que ele procurasse o capital estrangeiro. Ele coloca na mão do capital estrangeiro o setor dinâmico, um dos setores dinâmicos do seu crescimento, o setor automobilístico. Entretanto, criou espaço para o capital nacional. As construções de estrada, até onde nós estamos informados, não foi feito com capital estrangeiro. Porém, ele usou também recursos públicos para acelerar o crescimento. E isso causou um problema inflacionário. Nada comparado com o que aconteceu anos depois. Nós estamos falando de uma inflação no período Juscelino que vai chegar entre 20% e 30% ao ano. O que ele prometeu e estabeleceu em metas, em geral, ele cumpriu. Tá certo? Isso também é cada vez mais raro na história recente do Brasil.
o custo dele ter cumprido isso, nós podemos discutir. Eu acho que, em uma relação benefício-custo, o governo Juscelino Kubitschek foi um governo com benefícios sociais muito superiores aos custos sociais. Em abril de 1956, JK assina o projeto de lei que propõe a transferência da capital do Brasil, aprovado pelo Congresso Nacional, mesmo com forte oposição da UDN. Em março de 1957, o urbanista Lúcio Costa ganha o concurso que vai definir o traçado do Plano Piloto de Brasília. Em 1959, o governo lança um plano econômico para controlar a inflação e pede crédito ao Fundo Monetário Internacional. O fundo faz uma série de exigências e o governo se recusa a ceder à pressão. Juscelino decide conduzir pessoalmente as negociações e acaba por romper com o FMI. Em 21 de abril de 1960, Juscelino Kubitschek inaugura Brasília, a nova capital do Brasil. Sonho dos Inconfidentes de 1799 tem nesta realização de 1960 a sua etapa derradeira, pois agora encontra o Brasil o seu verdadeiro destino e poderá caminhar mais solidamente para a completa emancipação. Se você disser que eu desafio. Em outubro de 1960, apoiado pela UDN, Jânio Quadros chega à presidência da República com ampla vantagem de votos. Nas eleições de 1961, Juscelino elege-se senador por Goiás. Poucos meses depois, Jânio renuncia e Jango assume a presidência. Em 64, um golpe depõe Goulart. Uma junta militar assume o poder. Castelo Branco pretende concorrer às eleições presidenciais e Juscelino decide apoiá-lo a princípio. Porém, com a promulgação do Ato Institucional número 1, JK entra na lista de parlamentares ameaçados de cassação. 2 meses depois, ele perde o mandato e os direitos políticos por 10 anos. Juscelino parte para um exílio voluntário na Europa. As pessoas de bom senso o que queriam? Queriam que isso não se agravasse mais ainda, né? E que o Brasil tivesse uma abertura, um caminho para consagrar a volta à democracia. Isso explica a junção dos contrários. Jango de um lado, Juscelino e Lacerda. Mas eram os 3 maiores líderes populares que o Brasil tinha. Por que não juntar forças? Mesmo que tivessem sido inimigos, eles agora tinham um inimigo comum, que era a ditadura, né? Todos eles foram vítimas da ditadura, né? Da perseguição, tudo. Era natural que se unissem. E isso mostra a grandeza, né? Mais uma vez, do Juscelino, do Jango também, que se uniu com o indivíduo que mais os atacou. Eles esqueceram tudo isso, fizeram frente ampla. Evidentemente, com a reação do governo, isso não prosperou. Num domingo, dia 22 de agosto de 1976, Juscelino segue pela Via Dutra para o Rio de Janeiro, vindo de São Paulo. O carro em que está é atingido por um ônibus. Desgovernado, atravessa o canteiro central e bate de frente em uma carreta. Mais de 60 mil pessoas deram o último adeus a JK. Na marcha de 15 quilômetros até o cemitério Campo da Esperança, em Brasília, se confundiam lágrimas, palmas e vivas. Na presidência da República, Juscelino industrializou o país e possibilitou um desenvolvimento nunca visto antes. Ele tinha também o mérito de conciliar forças opostas usando uma única arma, o diálogo. Apesar de todas as crises que enfrentou, nunca deixou de ser um grande democrata. Por tudo isso, Juscelino Kubitschek é um dos construtores do Brasil.